minutos a gente segue o Entre Nós falando desse tema, agora sobre a perspectiva política, os efeitos e reflexos políticos disso. Rodrigo Orengo está conectado com a gente aqui já, chegando direto de Brasília. Orengo, boa tarde para você. A gente já viu cenas lamentáveis de um jogo de empurra, sabia, não sabia, pediu ajuda, não pediu ajuda, e a gente sabe o quanto esse tema, segurança pública, é importante demais para a população, mas também é um tema que é tratado de forma política para conseguir votos, para elevar o tom nos palanques. Quais os efeitos disso que a gente vê nesse momento? A PEC da segurança pública, por exemplo, que está parada no Congresso, vai avançar? Essa é uma questão importantíssima, viu, Adriana? Por quê? Porque a PEC da segurança, ela está no Congresso Nacional desde abril. E de lá para cá, ela se arrastou no parlamento, sem realmente deliberação clara na Câmara dos Deputados para enviar para o Senado Federal. Então, ela foi para a Comissão de Constituição e Justiça, passou por uma comissão especial e agora, finalmente, há uma sinalização da presidência da Câmara de que, se aprovada na comissão especial, ela vai para o plenário e aí sim pode ser votada e encaminhada ao Senado Federal. Agora, a gente sabe que, no fundo, há uma resistência em relação a essa matéria. O governo lança, faltou ali uma articulação clara com os governadores que reagiram e aí criticaram, e isso causou ressonância dentro do Congresso Nacional, uma avaliação de governadores de que o governo federal estaria atropelando as atribuições dos estados. O governo federal respondeu à época que a ideia era fazer uma coordenação com os estados, e que a gente está vendo que nessa operação realmente faltou uma coordenação. Agora, Adriano, o que a gente vê também é uma grande disputa política, sem efeitos práticos. Dessa reunião de hoje do governo federal, o que saiu foi uma proposta, o governador Cláudio Castro, que vai ser feita lá no Rio de Janeiro, para que o governo assuma pelo menos as áreas federais, portos e aeroportos, que já foi feito em outra oportunidade, né? Agora, de avanço realmente, legislativo ou até do executivo, poucas questões práticas, né? Além da PEC da segurança, que está parada aqui no Congresso Nacional, a reação que a gente teve foi a criação e o anúncio de uma criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar o crime organizado. Vai ser instalada a CPI na próxima terça-feira. Então, isso vai ser colocado, mas também uma CPI para iniciar os trabalhos. A gente sabe a demora que tem uma comissão parlamentar de inquérito. E o governo ainda vai encaminhar ao Congresso Nacional um pacote antifacção. Enquanto isso, algumas propostas estão lá na Câmara, até são alvo de análise de parlamentares, algumas já passaram, como que aumenta a pena para quem usa o chamado escudo humano para atingir lá aquelas quadrilhas do novo cangaço. Agora são realmente projetos esparsos que estão lá no Congresso Nacional, são escolhidos para andar, mas as propostas estruturantes ainda estão paradas, como a PEC da segurança. Ô, Orengo, essa CPI, eu vou te dizer o que eu acho, cômico. Porque, assim, o governo federal e os governadores não conseguem chegar a um acordo, sentar numa mesa e conversar e colocar as divergências em cima de uma mesa para discutir como ficaria uma PEC, um sistema único de segurança no nosso país em que houvesse uma integração de investigação, de inteligência, de combate, de operações militares, de fechamento e cerco nas fronteiras contra a entrada de armas e drogas. Não consegue discutir tudo isso. Como integrar todo o aparato que o Brasil já tem e que atua isoladamente, muitas vezes, sem resultado algum. E aí os deputados acham que, se eles sentarem e começarem a investigar dentro de uma Câmara Legislativa, dentro do Congresso, o crime organizado, nós vamos ter uma grande solução. Com os deputados investigando, começando do zero, uma CPI do crime organizado. Quantas CPIs, Orengo, você já viu se aprofundarem até e não dá em nada? Então, assim, eu acho cômico. Diversas, né? Sem eu acho cômico falar de CPI do crime organizado. Se não consegue discutir de fato lei. E a gente vê, Adriana, que na prática vai servir de uma caixa de reverberação do que a gente está vendo agora, que é uma disputa política, né? E é um apontar de dedos de lado a lado, do governo do Rio de Janeiro, do governo federal, e sem, por enquanto, resultados práticos de coordenação, né? A CPI, ainda mais em ano pré-eleitoral, vai ser usada muito para isso, né? Mas vamos acompanhar aqui para ver se vai ter algum resultado prático. É isso, eu já fico imaginando, um lado grita, o outro grita mais alto, um faz um slogan, o outro faz um slogan, e no meio disso tudo aí a população segue refém do crime organizado. Em todas as grandes capitais brasileiras, a população com medo,
diversos tipos de crimes, é sequestro, é golpe do Pix, é assalto, enfim. A população com medo, a população sequestrada muitas vezes com o domínio das facções nos territórios e a gente vai ficar vendo dedo em riste, grito de um lado e grito do outro. Infelizmente, Orengo, obrigada, vamos acompanhar, viu? Valeu, um abraço, Valeu. até mais.